ficou faltando, né? Na semana passada a gente respondeu uma pergunta do Matheus Borges. Ele fez uma pergunta interessante sobre a questão da teoria do risco criado na questão do suicídio dos presos, né? Bom, e eu fui pesquisar sobre isso, porque na minha cabeça, né, a teoria do risco criado ela é aplicada assim ao custodiado, que é, né, em outras palavras, a omissão específica que nós falamos para vocês, em que pese nos julgados, né, dentro do judiciário, em regra não se usa esse termo, teoria do risco criado, e sim omissão específica, é a mesma coisa. Tá? A teoria do risco criado é aplicada aos custodiados, e nada mais é do que a omissão específica em grande parte dos casos. Só que aí fica a pergunta do suicídio. Por quê? Porque a teoria do risco criado entende que é quando o Estado, né, cria uma situação que leva ao dano, independentemente da ação de um agente público. E no caso do suicídio, fica essa dúvida, né? Foi mesmo o Estado que criou a situação que levou ao suicídio, né? E nós não encontramos, eu pelo menos não encontrei, nem na doutrina, nem na jurisprudência, essa afirmação, de forma clara, de que no caso do suicídio é a teoria do risco criado e sim a omissão específica. Mas, Matheus, eu vou afirmar aqui para você que sim, que é a teoria do risco criado, em que pese eu não tenha encontrado nos julgados essa afirmação, tá? Por que sim, né? Se você pega o conceito dessa teoria, teoria do risco criado, você percebe que são situações criadas pelo Estado, colocando as pessoas em risco, colocando aquela vítima numa situação de risco que leva ao dano. Então, se o Estado foi omisso no cuidado do custodiado, sabendo que ele tinha uma tendência ao suicídio e não fez nada, então, para mim, né, em que pese a ausência dessa fala, pelo menos no que eu estudei, é a teoria do risco criado, sim. Tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós iniciamos aí um novo tema, uma nova unidade, né? Que são os agentes públicos. A gente começa a falar dos agentes públicos. Daqui a alguns dias nós já temos aí avaliação, né? Já temos prova. Essa matéria vai cair na primeira VA também, né? Só rememorando com vocês, nós temos aí 50 pontos da prova, 1 ponto das atividades pós-aula. As 4 primeiras atividades pós-aulas já estão no AVA, né, conforme vocês perceberam. E 40 pontos de um trabalho. E o trabalho, né, que vocês vão desenvolver para mim, de forma escrita, digitada, não interessa. Interessa é que tem que ser um texto seu, tá? E é sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, a Lei 8.112. E vão postar para mim no AVA, tá bom? Eu vou depois no grupo do WhatsApp disponibilizar para vocês um material sobre a Lei 8.112, que é uma parte do capítulo do livro do professor Alexandre Maza, que fala sobre o tema, tá? E, é óbvio, vocês têm liberdade para usar outro doutrinador, outro professor, mas eu vou auxiliá-los fornecendo esse material, tá bom? Agentes públicos, servidores públicos, empregados públicos, funcionários públicos, conforme a gente vê ainda no Código Penal, né? Muitos termos, são muitas designações aí. E o que você tem que pensar? O termo agente público, que é o que nós vamos estudar agora, é o termo mais abrangente, que envolve 7 categorias distintas. Nós vamos estudar cada uma das categorias. Vamos estudar cada uma das categorias. Agentes políticos, comissionados, militares, temporários, servidores públicos, estatutários, empregados públicos,
particulares em colaboração com o Estado. Vamos tratar de cada um deles, sem exceção. Tá? E os particulares em colaboração com o Estado, vamos ver a classificação aí do Celso Antônio Bandeira de Mello, que divide essa categoria em 5. Tá? Então, agentes públicos é a terminologia adequada, atual, né, que vai envolver todas essas categorias. Professor, mas tem professores, doutrinadores que usam o termo servidor público ainda? Tem. E para equiparar servidor público com agente público, como, por exemplo, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala, olha, agente público equivale a servidor público em sentido amplo. Ótimo, tá? Mas eu uso o termo agente público, seguindo a doutrina majoritária, justamente para que vocês não venham confundir esse servidor em sentido amplo com o servidor público estatutário, o vitalício e o efetivo. Tá? Então, para mim, o correto para esse capítulo é falar sobre agentes públicos. Professor, ainda tem gente que usa o termo funcionário público? Sim, aqueles vinculados ao direito penal. Lá no Código Penal, no artigo 327, ainda se usa a terminologia, né, funcionário público. Mas essa terminologia hoje ela não é mais adequada. Tá? A gente tem que lembrar aí que o Código Penal ele é da década de 40 do século passado. Mas o conceito, em que pese a nomenclatura e seja desatualizado, o conceito é o mesmo. Né? São pessoas físicas que, independentemente de remuneração, a autoridade desempenha uma função pública em sentido amplo. Lá no Código Penal está cargo, emprego ou função em sentido restrito. Aqui a gente fala em sentido amplo. Tá? Então são essas pessoas físicas, esses são os agentes públicos. Pessoas físicas que, independentemente de remuneração, que independentemente de autoridade, desempenham uma função pública. Desempenham uma função pública. Tá joia? Bom, seguindo então. O professor Alexandre Maza, no livro dele, ele fala que nós temos duas finalidades principais, não são todas, são as principais, que levam a identificar, a conceituar o agente público, né? Então, por que eu tenho que definir esse agente público, né? Duas finalidades principais para essa definição. Primeira delas, identificar a autoridade coatora nos mandados de segurança. Então, se você estiver aí já estudando, né, para a prova da OAB, para o concurso público, certamente já deve ter estudado o remédio constitucional, o mandado de segurança. E o mandado de segurança, obrigatoriamente, nós temos que indicar a autoridade coatora, né? O ponto principal do mandado de segurança não é apontar o órgão público, não é apontar nem mesmo a pessoa jurídica, mas sim, principalmente, apontar a autoridade coatora, que em regra são agentes públicos e excepcionalmente são particulares desempenhando um papel público, mas em regra são agentes públicos. Por isso, você tem que indicar aí a autoridade coatora. Lucas, e quem é a autoridade coatora? Quem é a autoridade coatora dentro do mandado de segurança? Qual a pergunta que eu tenho que responder para não errar a autoridade coatora em um mandado de segurança? Simples, né? O mandado de segurança não é aquele remédio constitucional que tem como objetivo atacar a afronta a um direito líquido e certo seu. Não é isso? Então, quem dentro da administração pública, quem é o agente público que tem competência para resolver seu problema? Para suspender essa afronta ao seu direito? Essa é a pergunta que você tem que responder. Né? Quem é essa pessoa dentro do serviço público que pode te ajudar efetivamente porque tem competência para suspender essa afronta ao seu direito líquido e certo? Essa é a autoridade coatora. Essa é a autoridade coatora. Tá? Bom, então, segundo o professor Alexandre Maza, a primeira finalidade para chegar a uma definição de agente público é justamente essa: apontar as autoridades coatoras nos mandados de segurança.
E a segunda é definir aquele agente que pratica o ato de improbidade. Presta atenção aqui, que aqui vai um peguinha de prova. Sempre aparece nas provas. Quem pode praticar improbidade administrativa? Gente, apenas e tão somente agentes públicos. Presta atenção. Quem pode praticar improbidade, ato de improbidade, só pode ser praticado por agente público. E quem pode responder, mudou a pergunta, hein? Milena, ó, quem pode responder por ato de improbidade? Não são apenas os agentes públicos. Mudou a pergunta. Quem pratica o ato de improbidade é o agente público. Mas quem responde pelo ato de improbidade são agentes públicos e particulares que atuaram como agente público nessa irregularidade, nesse ato de improbidade. Então, eu sou um particular, participando de uma licitação. Tem lá um agente público que me auxilia a fraudar a licitação. O agente público praticou um ato de improbidade. Eu pratiquei o ato de improbidade? Não. Quem praticou foi o agente público. Mas quem vai responder pelo ato de improbidade? O agente público e eu, particular. Então, cuidado com esse peguinha que sempre aparece nas provas. Tá? Então, o professor Alexandre Maza vem e aponta mais uma finalidade aí, né, para definição de agente público. Então, o conceito que está no material que eu vou disponibilizar para vocês, né? Quem são agentes públicos? Todos aqueles que têm uma vinculação profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário ou sem remuneração. Tá joia? Bom, seguindo. Quais são as categorias, né, de agentes públicos? Vai estudar cada uma delas. Maria Luísa está perguntando aqui assim: bom dia, professor, o senhor vai postar algum material dessa aula no AVA? Vou sim, Maria Luísa. Da mesma forma que eu fiz com responsabilidade civil do Estado, eu vou estar postando os slides, tá? E a partir da semana que vem, eu vou estar postando também as aulas. Eu não vou postar as nossas aulas aqui, tá? Por isso que eu estou demorando um pouco mais. Eu vou gravar uma aula de responsabilidade civil do Estado, postar no YouTube para vocês, tá? Eu vou gravar uma aula de agentes públicos, uma ou duas, para não ficar muito extenso, fica chato, né? Mas uma ou duas aulas de cada conteúdo e vou postar para vocês, tá? E aí lá no AVA eu coloco o link de acesso para vocês, tá bom? Beleza. Então, além, né, dos slides, também será postado aulas aí a partir da semana que vem sobre o conteúdo que nós estudamos até aqui. Beleza? Vamos lá, então. Nós vamos estar estudando aí agora as espécies de agentes públicos, todas essas categorias, tá? E qual é a primeira categoria? Qual é a primeira categoria de agente público que a gente vai estudar? São os chamados agentes políticos. Quem é agente político no Brasil? Né? É errado eu pensar num primeiro momento, quando se fala em agente político, naqueles que são eleitos pelo voto? Não, não é errado. Tá? No primeiro momento eu vou lembrar daqueles que são eleitos pelo voto. Chefias do executivo e legislativos. Então, ó, presidente da República e vice-presidente da República, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Todos esses integram o rol, né, o conceito de agente político no Brasil? Sim. Perceba que são pessoas que exercem função pública de alta direção do Estado, possuindo uma vinculação institucional estatutária. Então, esses são agentes políticos, pessoas que ocupam cargos, né, funções que está no topo da hierarquia estatal. No topo da hierarquia estatal.
membros do Legislativo e membros do Executivo, pessoas que são eleitas pelo voto. Tranquilo até aí? Além desses, nós vamos incluir também, e aí sem discussão, sem divergência na doutrina, os ministros de Estado, também todos são agentes políticos, e os secretários estaduais e municipais também são agentes políticos. E aí vem uma discussão bacana sobre a questão do nepotismo, né? Do nepotismo. Esses cargos aí que eu acabei de dizer, que são indicações do chefe do executivo, né? Secretários estaduais, ministros, secretários municipais, são cargos políticos. E conforme o entendimento mais recente, porque o Supremo já foi e voltou 3 vezes sobre esse entendimento, sobre essa questão, mas conforme o entendimento mais recente, o Supremo entende que eu não aplico a ideia do nepotismo em relação aos cargos políticos. É por isso que é muito comum, e agora vocês vão lembrar, né, de casos do que eu estou falando aqui, que o prefeito, lá na sua cidade, no interior, indique como secretário municipal o seu filho, a esposa. Pode, segundo o entendimento atual do Supremo, sim. Na minha opinião, a opinião do professor Alessandro, o entendimento anterior do Supremo era acertado, para mim era mais acertado, que mesmo os cargos políticos deveria ser aplicada a regra do nepotismo, em razão do princípio da moralidade. Certo? Mas o Supremo mudou o entendimento dele e hoje não se aplica, né, a ideia do nepotismo em relação aos cargos políticos. Beleza. Então tem aí prefeito interior que o secretariado do quase que inteiro é sua família. Né? Secretário de administração, o filho. Secretário de assistência social, a esposa, a primeira dama. Secretário de gestão tal, não sei o quê, o outro filho, o cunhado, né? Infelizmente. Tá? A gente vai atendendo o entendimento do Supremo atual, né? A gente vai ver essa regrinha aí do nepotismo sendo afastada em relação a esses cargos políticos. Uma outra coisa que vocês vão perceber, e às vezes vocês já viram acontecer na prática, é o filho ou a filha do prefeito ou da prefeita que é procurador-geral do município. Pode. O que acontece? Na grande maioria dos municípios, o procurador-geral, a lei municipal fala que o procurador-geral é um cargo político, equivalente a secretário. Certo? E se realmente tiver essa previsão, se o procurador-geral equivale a secretário municipal, o prefeito pode indicar como procurador-geral do município seu filho, sim. Não se aplica a regra do nepotismo. Percebeu minha birra quanto a essa decisão do STF? Tá? Primeiro, vocês já sabem e vão perceber na minha fala, estudando aí agentes públicos, a minha defesa em relação ao princípio do concurso público, em que pese não seja um modelo perfeito, é o melhor modelo que a gente tem. Tá? Não é um modelo perfeito. O concurso público tem várias falhas, mas é o melhor modelo que nós temos. Então, defendo o princípio do concurso público, que é um princípio constitucional. Segundo, né, essas brechas, né, que a gente encontra aí em entendimentos do Poder Judiciário, permitindo a não aplicação, né, da ideia, da teoria do nepotismo a esses cargos. Sou contra o comissionado mesmo, sou contra o temporário mesmo. A gente vai discutir cada uma dessas modalidades e vocês vão perceber na minha fala. Mas é uma posição acadêmica, tá bom? Se tiver algum comissionado aqui, me perdoa, mas é a posição do professor, tá? Então, agentes públicos são essas figuras, né? Aqueles eleitos pelo voto, secretários estaduais e municipais e ministros de Estado. Acabou aí o problema? Não acabou.
Conforme o entendimento do STF, os magistrados também devem ser considerados agentes políticos. E é questão de prova corriqueira, questão de prova corriqueira. Se o magistrado é ou não agente político, conforme o entendimento do STF, o magistrado é agente político. E não basta saber essa afirmação, você tem que saber a fundamentação. Por que o STF chegou a essa conclusão? Segundo o STF, o magistrado deve ser considerado agente político, por quê? Porque ele representa um dos poderes estatais, um dos poderes do Estado. Certo? Então você vai olhar aí na jurisprudência do STF, no material que eu vou postar para vocês, vou mandar aí para o Liceu, vou mandar para o grupo do WhatsApp, vocês vão ver que nós temos o recurso extraordinário 228.977, que fala justamente sobre isso. O magistrado é um agente político, por quê? Porque ele representa um dos poderes estatais, certo? E na linha hierárquica, né? Na linha hierárquica, não, perdão. Na linha sucessória à presidência da República, quem aparece? Um magistrado. Qual magistrado? Presidente do Supremo. Presidente do Supremo. Sara Holanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ligar o microfone aí. Aproveitar que você chegou agora, está acordando, vamos acabar de acordar com a pergunta. Ficou até tarde tentando definir o tema do TCC. Mas eu já comecei o TCC, eu já fiz umas 4 páginas. Tá certo, é isso aí mesmo. Bom, fazer uma pergunta para você, vamos ver se você sabe. Qual foi a primeira mulher a exercer a presidência da República no Brasil? A Dilma. Lucas, Sebastião, o que você acha? Ela tá certa ou tá errada? Tá certa, Lucas? Milena, o que você acha, Milena? Tá certa? Você acha que tá? Tem alguém Eu que quero citar que a Carmen Lúcia já ocupou o cargo em algum momento, mas... Legal. Olha aí, que bacana. Mas, hein, Maria Luísa? Bateu na trave. A pergunta foi: qual foi a primeira mulher a exercer a presidência da República? E não foi a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff foi a primeira mulher a exercer a presidência da República, chegando lá pelo voto. Beleza? Aí tá certo. Mas quem foi a primeira mulher a exercer a presidência da República no Brasil? Foi a Ellen Grace, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, à época do governo Fernando Henrique Cardoso. Ela exerceu a presidência por 5 dias, 4 dias, 5 dias. Toda a liderança política do Brasil estava em um evento no exterior, presidente da República, vice-presidente, que a linha sucessória não é essa? Presidente, vice-presidente. Depois vem presidente do Senado ou presidente da Câmara dos Deputados? Da Câmara. Presidente da Câmara dos Deputados. Depois, presidente do Senado. Depois, presidente do STF. Então, toda a classe política, propriamente dita, estava fora numa viagem internacional, que eu não me lembro qual, e quem assumiu a presidência da República na época foi a ministra, então ministra Ellen Grace, presidente do STF. Tá? Bom, então, por esses e outros motivos, o Supremo entende que os magistrados também devem ser considerados agentes políticos. Acabou aí o nosso problema? Não acabou. Ainda sobre os agentes políticos. Nós temos uma posição do professor Eli Lopes Meireles, que é replicada e admitida em parte. Ela é replicada, citada e admitida por parte da doutrina. Segundo Eli Lopes Meireles, também devem ser considerados agentes políticos, os membros do Ministério Público. Então, os membros do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador de justiça, o procurador federal, de forma geral, né? Qualquer MP aí, MP do trabalho, né? Existe, viu? MP do trabalho. Ai.
A gente quase não vê, mas existe. O Ministério Público do Trabalho, essas figuras, né, que compõem, integram o Ministério Público, que é um órgão de extrema relevância, né, e importância para o Estado brasileiro, para a democracia, para a República, segundo Eli Lopes Meirelles, também devem ser considerados agentes políticos. O Supremo, quando ele fala do magistrado, ele fala que o magistrado deve ser considerado agente político porque ele representa um poder. No caso da fala do Eli Lopes Meirelles, a gente pode aplicar a mesma ideia ao MP? Não pode. Porque em que pese a importância, a relevância, né, do MP, ele não é um poder. E mais, ele é um órgão independente, conforme estudamos no semestre passado. E hierarquicamente, ele está no mesmo nível hierárquico, do que o juiz, do que o membro do Tribunal de Contas, né? Do que o chefe do executivo, membros do legislativo. Mas ele não é um poder, não foi essa opção que a gente encontra dentro do texto constitucional. É uma instituição, como eu disse para vocês, extremamente importante, por isso é um órgão originário, primário, né? Um órgão independente, conforme a Constituição Federal. Além do MP, também deve ser considerado agente político, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, os membros dos tribunais de contas, né? Os ministros de contas, os conselheiros de contas também devem ser considerados agentes políticos. E, por fim, os representantes diplomáticos, né? Os diplomatas também devem ser considerados agentes políticos. Bom, como eu disse, é um posicionamento do Eli Lopes Meirelles. A maioria da doutrina cita esse posicionamento do Eli Lopes Meirelles, mas nem todos admitem, né, concordam com ele. Mas esses seriam, então, os agentes políticos. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Ou podemos continuar? Podemos continuar? Então, vamos lá. Segunda categoria, gente. Ocupantes de cargo em comissão. Cargos em comissão, né? Cargos em comissão são aquelas pessoas, né, físicas que ocupam um cargo público sem serem submetidos a concurso público. Eles estão ali em razão de um vínculo de confiança que essa pessoa tem com determinada autoridade pública, que é controladora, que é gestora daquele cargo em comissão. Então, os comissionados ascendem, ocupam um cargo público sem concurso público, mas, por outro lado, eles também são exonerados ad nutum. Isso quer dizer o quê? Eles podem sair, né? Podem ser exonerados sem a apresentação de qualquer motivo ou qualquer justificativa por parte dessa autoridade. Eles não possuem estabilidade e podem ser desligados a qualquer momento. Tá bom? Qual é o papel, qual é a atividade que será desempenhada no caso dos cargos em comissão? São atribuições de chefia, direção e assessoramento. Assessoria, direção, chefia de gabinete, direção de departamentos. Então, essas tarefas devem ou podem ser ocupadas, desempenhadas por cargo em comissão. Quem pode ocupar? Qualquer pessoa que atenda os requisitos. Precisa fazer concurso público? Não precisa. É um vínculo de confiança. Tá bom? Qual é a grande observação aqui sobre os comissionados? Os comissionados, né, são popularmente conhecidos como cargo de confiança. Cuidado com esse termo, tá? Cargo de confiança. Só um minutinho, gente. Não sei se vocês estavam escutando, mas está uma ventania aqui no escritório. Fechei ali a janela. Bom, então, esse termo popular aí nos leva a uma confusão grande, grande, grande. Por quê? Porque a nomenclatura correta é cargo em comissão ou comissionado. Mas no mundo
né, no mundo popular, os comissionados são chamados de cargo de confiança. Cargo de confiança. E qual é a confusão que a gente faz? Cargo de confiança com função de confiança. Essa é a grande confusão que a gente faz. Cargo de confiança e função de confiança é a mesma coisa? Não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Não são a mesma coisa. E somada a isso, né, a nomenclatura aí próxima, a função de confiança também é para desempenhar direção, chefia e assessoramento. Então leva mais ainda confusão para o tema. Mas qual é a grande distinção? Qual é a grande distinção? Enquanto o cargo em comissão, né, ele é ocupado por qualquer pessoa, independentemente de concurso público, em razão de uma relação de confiança, a função de confiança só pode ser ocupada por servidor de carreira. Só servidores de carreira que possuem uma vinculação prévia com o serviço público é que podem desempenhar função de confiança. Certo? Quem está fazendo estágio aí no judiciário? Tem alguém fazendo estágio no judiciário? Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Eleitoral? Tem alguém aí? Inclusive no Ministério Público também. Eu faço, professor. Você já deve ter ouvido, Maria Luísa, deve ter escutado já, Maria Luísa, entre os servidores, a discussão. Eu queria a função X, a função Y, não? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, geralmente é por número essas funções. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Né? E eles discutem isso abertamente. Eu queria a função tal. Né? Então, perceba, essa função aí é a função de confiança que eles estão falando. Que só podem ser ocupadas por servidor de carreira. E essa função de confiança agrega o quê? Remuneração. Por isso que eles ficam querendo, na busca, né, por essa função. Não tem nada errado disso, é certo. Funções previstas em lei, o camarada estudou, fez concurso, está lá no cargo de carreira e quer uma função bacana. Né? Normal. Só para vocês terem uma ideia, dependendo da função que você tem enquanto analista na Justiça do Trabalho, você vai ganhar aí equivalente a um juiz substituto do trabalho, tá? Então, por isso essa busca, né, pelas funções. Então, cargo em comissão. Qualquer pessoa que atenda os requisitos. Vínculo de confiança com a autoridade pública. Função de confiança ocupada por quem? Por servidor de carreira, que tem um vínculo prévio com o serviço público. Dúvidas ou podemos seguir? Vamos lá, então. Nós temos também os contratos temporários. Os contratos temporários. Gente, eu não sei qual o problema maior, se são os comissionados, se são os contratos temporários, sinceramente. Mas são dois modelos muito explorados no Brasil. Tá? E eu não concordo com nenhum dos dois, em que pese tenha previsão constitucional. Tanto os cargos em comissão em regra, quanto os contratos temporários, bem como a figura do credenciado, que tem fundamento na Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações, em regra, no momento da política, no momento das eleições, são utilizados aí como exército, né? nas eleições. É fato isso. Né? Ao ponto, né, de uma pessoa que foi indicada pelo presidente Temer a assumir o Ministério do Trabalho no seu governo, ter áudios vazados, né, publicados da sua relação com seus comissionados. E os áudios que foram vazados da Cristiane Brasil, né, mostrava bem isso. Ela falando com seus assessores, que são comissionados, que, olha, cada um dos meus assessores tem que trabalhar 200 famílias. Cada uma dessas 200 famílias tem que trazer tantos votos.
porque senão eu vou perder a eleição. E se eu perder a eleição, está todo mundo na rua, está todo mundo desempregado. Isso falado, né, abertamente. Então, meus queridos, esse é um dos motivos que eu particularmente não concordo, né, com essa ideia de comissionados e contratos temporários. Além do que, né, tem exceções, é óbvio, tem muita gente que está no contrato temporário, que está como comissionado e trabalha muito, muito mesmo, mas tem exceções onde são pessoas que ocupam o cargo ali, recebem e são verdadeiros fantasmas, né? Nunca aparece para trabalhar, porque tem uma relação de confiança com aquela autoridade. Pode falar, Isabela, é você que está perguntando. Eu só queria fazer, eu acho que esses cargos comissionados são mais uma forma de fazer política, porque é impressionante como, né, a pressão que eles fazem quando chega essa época, assim. É isso mesmo. Né, muito... Assim, é óbvio que tem alguns, né, que fogem essa regra, né? Nós temos cargos comissionados também no Poder Judiciário, né? O assessor do juiz, por exemplo. Caramba, eu já fui assessor de juiz e os caras trabalham muito, em regra, né? O cara trabalha muito mesmo. Mas dentro do executivo e dentro do legislativo em especial, né, tem essa peculiaridade. No momento das eleições, eles são usados como massa de manobra, né? Busca pelo voto. Deixam de desempenhar as funções do cargo em comissão e vão buscar votos para aquela autoridade que colocou ele dentro do cargo com medo que essa autoridade venha perder as eleições e ele fique desempregado. Bom, mas contratos temporários, o que aparece lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? A lei estabelecerá os casos de contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, a necessidade temporária de excepcional interesse público pode, né, permite a contratação de temporários. Vai cair o link, a gente volta com o mesmo link imediatamente, tá? Então, essa necessidade temporária pode aí, permite a administração pública a contratar temporariamente indivíduos para desempenho de uma função pública. Vai ser por concurso público? Não. Vai ser por um processo seletivo simplificado, tá? Vai ser por um processo seletivo simplificado, que não é concurso público. E no âmbito federal, essa pessoa vai ficar ali de 6 meses até 4 anos. De 6 meses até 4 anos. A lei que regulamenta, né, os temporários no âmbito federal é a Lei 8.745, de 93. Ela que regulamenta os temporários no